Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas vezes a gente já viu o pré-natal sendo tratado como um momento só da gestante e o parceiro ficando de fora? E se eu te disser que isso impacta diretamente a saúde da mãe, do bebê e também do próprio homem? Hoje eu quero conversar com você sobre uma estratégia que tem potencial de transformar esse cenário, que é o pré-natal do parceiro. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que trabalha na saúde ou que precisa conhecer esse tema e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de práticas que fazem diferença de verdade no SUS. Bora entender juntos por que isso é tão importante. Aqui eu estou mostrando o material para vocês de referência. Para começar, é importante dizer que tudo que a gente vai conversar aqui tem base nesse documento oficial do Ministério da Saúde, que é o Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde, que já está na sua segunda edição e que foi publicado em 2023. A primeira versão desse guia foi lançada lá em 2016 e essa atualização mostra justamente como esse tema vem ganhando força ao longo dos anos. Então, não é uma ideia solta, é uma estratégia que está estruturada, que está orientada e que é recomendada para o cuidado na atenção primária à saúde. Para entender o pré-natal do parceiro, a gente precisa ir um pouco mais a fundo. A forma como os homens se relacionam com o cuidado de saúde não é natural, ela é construída socialmente. Existe um modelo de masculinidade, muitas vezes chamado de masculinidade hegemônica, que valoriza a força, que valoriza a autonomia, invulnerabilidade e que na prática afasta os homens dos serviços de saúde. Nesse modelo, buscar cuidado pode ser visto como um sinal de fraqueza e isso ajuda a explicar por que os homens acessam menos a atenção primária, procuram mais tardiamente os serviços e muitas vezes já em situações mais graves. Então, quando a gente fala de saúde do homem, a gente não está falando só de doença. A gente está falando de determinantes sociais, culturais e de gênero que influenciam diretamente nesse comportamento. E é nesse cenário que surge a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que traz dentro dos seus eixos dois eixos que são fundamentais para a nossa discussão. O primeiro é o eixo de acesso e acolhimento, que propõe reorganizar os serviços de saúde para incluir esses homens, com estratégias que considerem suas especificidades, seus horários, suas demandas, e que favoreçam o vínculo com a atenção primária. Já o segundo eixo, que é o eixo da paternidade e cuidado, ele é um eixo extremamente potente, porque utiliza o momento da gestação como uma porta também de entrada para esse homem no sistema de saúde. E mais do que isso, ele propõe uma mudança de lugar. O homem ele deixa de ser alguém distante e passa a ser sujeito ativo no cuidado, participando do planejamento reprodutivo, da gestação, do parto, do puerpério, né, de todo o ciclo gravídico puerperal e do desenvolvimento da criança. E isso não é só sobre presença, é sobre vínculo, sobre corresponsabilização, sobre produção de cuidado. Além disso, esse eixo ele dialoga diretamente com políticas de humanização do pré-natal, parto e nascimento, e também com dispositivos legais, como a lei do acompanhante. Ou seja, ele tem um impacto direto na saúde de toda a família. E foi justamente nesse cenário que, em 2016, o Ministério da Saúde instituiu a estratégia do pré-natal do parceiro, como uma forma concreta de fortalecer esse eixo de paternidade e cuidado. Porque durante muito tempo, tudo que envolvia a reprodução e cuidado com a criança foi colocado, foi colocado como responsabilidade exclusiva da mulher. O foco era só no binômio mãe-bebê. E hoje a gente fala mais no trinômio, né, na importância desse trinômio. E o que essa estratégia ela propõe é romper com essa ideia antiga, né? A gente quer transformar na prática essas construções sociais, trazer o homem não só para as responsabilidades, mas também para os vínculos, para o cuidado, para o aprendizado e até para o prazer de participar desse processo.
Porque quando o homem ele se envolve desde o início, isso fortalece a relação com a parceira, com o bebê, né? Isso tem impacto real na saúde de todos. Na prática, o pré-natal do parceiro ele também tem um papel muito importante na organização da APS, né? Ela contribui para ampliar esse acesso desses homens, porque muitas vezes o primeiro contato desse homem com a unidade básica acontece quando ele acompanha a gestante. E aí a gente tem uma grande oportunidade de criar vínculo, de acolher e de desenvolver ações de promoção da saúde e também de prevenção de doenças. Outro ponto que é fundamental é desconstruir a ideia de que o homem ele é só um acompanhante, né? Como eu já coloquei. Ele não está ali só para assistir, ele não está ali assistindo. Ele faz parte do processo, ele é sujeito do cuidado e quando a equipe reconhece isso também, o cuidado ele se torna mais integral. E aqui tem um ponto essencial que a gente precisa ter muito cuidado ao abordar, que a gente está falando do conceito que existe em torno do parceiro, da parceira ou parceria. Essa estratégia ela traz isso também, né? Quando falamos em parceiro, a gente não está falando apenas do homem cis, nem exclusivamente do pai biológico. Embora a estratégia do pré-natal do parceiro tenha surgido no contexto da política de saúde do homem, como forma de aproximar esse público dos serviços, ela também avança no sentido de ampliar esse conceito. Isso é fundamental, porque não é que as famílias se tornaram diversas agora, elas sempre foram. O que aconteceu historicamente foi uma invisibilização de outras formas de organização familiar. Então, quando o Ministério da Saúde amplia o conceito de parceiro, ele está reconhecendo essa diversidade, essa pluralidade que sempre existiu. Na prática, parceiro é qualquer pessoa que se coloca ao lado de quem está gestando, que está exercendo ali o papel de cuidado, de apoio, de corresponsabilidade e que está como membro daquele núcleo familiar. Isso inclui, então, homem cis, homem trans e diferentes orientações sexuais. E também considera que quem gesta pode ser uma mulher cis ou um homem trans. Ou seja, a estratégia ela não, ela não abandona o foco na saúde do homem, mas ela avança para além de uma visão restrita, incorporando uma perspectiva mais inclusiva, mais alinhada com a equidade. E o papel da equipe de saúde nesse contexto é garantir esse acolhimento, sem julgamento, sem exclusão. Né? Aí está a importância da política nacional de humanização transversalizando essa estratégia também. E é muito importante também relatar que dentro do SESAPS, a gente consegue colocar o SIGTAP de consulta do pré-natal do parceiro para todos os gêneros, né? A gente consegue colocar para o homem cis, para o homem trans, para a mulher cis, para a mulher trans, justamente por conta desse, desse conceito ampliado, né? Da gente ter o parceiro, da parceria ou da parceira, sendo descrito aqui. Outro ponto que é fundamental, quando a gente fala do pré-natal do parceiro, a gente tem que ter esse olhar para o princípio de equidade, porque não basta incluir os homens de forma geral, né, do parceiro de forma geral, é preciso reconhecer que existem diferenças importantes entre eles. A gente precisa considerar a dimensão racial, por exemplo, a dimensão territorial e também as condições físicas e sociais que são singulares. Por exemplo, homens negros, homens com deficiência, homens que vivem em territórios com maior vulnerabilidade social. Esses grupos, historicamente, enfrentam mais barreiras de acesso aos serviços de saúde. E é por isso que a equidade é um princípio central aqui, porque todas as pessoas elas têm os mesmos direitos, mas elas vivem em condições diferentes. E é por isso que a gente tem necessidades diferentes. Então, na prática, trabalhar com equidade é justamente reconhecer essas diferenças e organizar o cuidado de forma mais sensível, mais justa e também mais efetiva. E quando a gente fala de gestação, é importante
ampliar esse olhar. A gestação ela não é só um evento biológico, ela envolve dimensões emocionais, culturais e sociais que impactam não só quem gesta, mas também ao redor, né? A toda a rede que está ao redor. A família, a comunidade onde essa criança vai crescer. E nesse contexto, discutir paternidade é fundamental, porque existem várias formas de ser pai e várias formas de exercer o cuidado. Dar visibilidade a essas diferenças, essas diferentes experiências, é reconhecer que a paternidade também é construída socialmente. E esse período de gestação, ele costuma mobilizar muita coisa, né? A gente está falando de expectativas, de medos, de dúvidas, de decisões importantes ali. Então, envolver o parceiro nesse processo também é uma forma de qualificar esse momento e também de fortalecer vínculos desde o início. Nesse slide, né, a gente tem um ponto também que é importante para a gente avançar. A paternidade ela não deve ser vista apenas como um papel social, como eu já disse, né, mas também como uma oportunidade estratégica de produção de saúde. A gente tem a nossa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Essa política ela foi instituída lá em 2009 e ela traz como objetivo melhorar as condições de saúde da população masculina. A gente tem uma faixa etária relacionada, né, que está relacionada ali aos 20 anos até os 59 anos de idade. Antes disso e depois disso, a gente tem outras políticas, né, que estão relacionadas aos diferentes públicos. E dentro da PNAD, a gente tem um dos objetivos que é o enfrentamento de fatores de risco, de vulnerabilidades que acometem essa população, né? E essa estratégia do pré-natal do parceiro, ela se insere exatamente nesse contexto, porque ao incluir o tema da paternidade, do cuidado nas ações de planejamento reprodutivo, a gente está qualificando não só o cuidado da gestação, ao parto e ao desenvolvimento da criança, mas também a gente está ampliando o acesso desses homens aos serviços de saúde. E é preciso, né? A gente precisa sensibilizar e qualificar as equipes para a gente ter esse acolhimento também para os parceiros, desde o início, desde o teste de gravidez, independente se ele der positivo ou não. A gente também tem que dar visibilidade aos direitos que existem, né? Por exemplo, a gente tem a lei do acompanhante. É importante que os usuários conheçam os direitos. E conhecer os direitos também faz parte da nossa política nacional de humanização. A gente está garantindo que esse parceiro ele possa estar presente e, se assim for, o desejo da gestante, quando a gente fala da lei do acompanhante. Um outro ponto que também é relevante, né? Quando a gente fala de rede de atenção à saúde, como essa estratégia está inserida nessa rede, né? Porque a estratégia ela não acontece de forma isolada, ela faz parte de uma rede que precisa estar organizada e articulada para garantir cuidado contínuo, cuidado integral, né? E a atenção primária ela tem um papel central nisso. A gente viu que ela é uma porta de entrada que também é coordenadora de cuidado e que se coloca também como centro de comunicação de uma rede, né? Com os demais pontos de atenção. E é importante existir esse diálogo, por exemplo, com a atenção especializada, com serviços hospitalares, né? Então, quando a gente fala dessa rede, a gente está falando de fluxos de comunicação, de responsabilidade compartilhada, né? São pontos importantíssimos. E quando a gente fala dessa RAS, né, dessa rede de proteção à saúde, no período gravídico puerperal, a gente está falando desse cuidado, né, que ele precisa ser integral, que ele precisa ser humanizado, que a gente precisa considerar o processo de saúde e doença centrado na pessoa, né, que a gente tem que levar em consideração os determinantes sociais, culturais, subjetivos, que a gente precisa construir novas formas de relação entre os sujeitos envolvidos no cuidado, né, os profissionais de saúde, os usuários, os gestores, todos aqui fazem parte dessa produção de saúde. E tudo isso precisa estar baseado no respeito aos direitos humanos, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos. Né? São pontos aqui importantíssimos, né? Porque ao mesmo tempo a gente quer contribuir também
para redução da mortalidade materna e infantil. E agora eu quero te apresentar, né, de forma mais prática, os chamados 10 passos para um pré-natal de qualidade. Dentro dessa estratégia, desse guia, a gente vai visualizar esses 10 passos. E a ideia aqui não é só a gente listar, né? A gente tem esses 10 passos, mas a gente precisa também entender o que significa no dia a dia. O primeiro passo seria a captação precoce da gestante na APS, ou seja, identificar essa gestação o mais cedo possível, porque isso impacta diretamente nos desfechos de saúde. O segundo é garantir os recursos necessários para o pré-natal. E aqui a gente está falando de estrutura, de insumos, de profissionais, né, de condições reais para que esse cuidado ele aconteça com qualidade. O terceiro é assegurar a solicitação, realização e avaliação dos exames em tempo oportuno, né? Não adianta só solicitar o exame. A gente precisa que o resultado ele chegue no tempo certo e principalmente seja avaliado, né, e acompanhado pela equipe. O quarto passo é a questão da escuta qualificada. E isso envolve não só a gestante, mas também quem a acompanha. É ouvir com atenção, sem julgamento, né, entendendo as necessidades reais daquela pessoa e daquele contexto. O quinto passo é reconhecer algo que é muito importante também. O parceiro, ele tem direito ao cuidado, ou seja, ele não está ali só como acompanhante, né? Ele também pode e deve ser incluído nas ações de saúde. O sexto passo é garantir o acesso ao serviço, inclusive com apoio com relação às questões de transporte, por exemplo, porque muitas vezes a barreira ela não é falta de vontade, às vezes é dificuldade de acesso mesmo. O sétimo passo é assegurar o encaminhamento para atenção especializada quando houver necessidade. É mais do que encaminhar, é garantir que esse fluxo de fato funcione. O oitavo passo é garantir que gestantes e parceiros conheçam e exerçam seus direitos, né? Direito à informação, ao acompanhante, ao cuidado digno. O nono está relacionado aqui ao fato de que é muito importante a gente estimular o parto fisiológico, né? A elaboração do plano de parto, ou seja, preparar essa gestante e também o parceiro para esse momento, respeitando suas escolhas e promovendo também autonomia. E o décimo passo está relacionado à questão da vinculação prévia ao local do parto. Permitir que essa gestante ela conheça o serviço onde será atendida, né? Isso ajuda na redução da insegurança, da ansiedade ali que está relacionada, né? A gente consegue fortalecer o cuidado, o vínculo. Então, quando a gente olha para esses 10 passos, a gente observa que os 10 passos eles não são só técnicos, né? Eles estão envolvendo vários fatores aqui. A gente está vendo acesso, a gente está vendo vínculo, a gente tá vendo a questão de direitos, da organização do serviço, da qualidade do cuidado, né? E o parceiro ele tem que se inserir nesses momentos, né? Eu estou sempre frisando aqui, ele não é figurante, ele não está ali como acompanhante, ele está ali como sujeito ativo do processo, certo? Seguindo nessa lógica, né, que a gente está aqui falando sobre rede de atenção à saúde, a gente tem um princípio que é fundamental, que é a questão da continuidade de cuidado. Durante todo o ciclo gravídico puerperal, esse cuidado ele não pode ser fragmentado, né? Para que isso aconteça de forma efetiva, a gente precisa ter esse espaço de diálogo entre a atenção primária com a atenção especializada, né? Tendo essa atuação integrada mesmo, né? Como se fosse uma única equipe. E essa integração ela se sustenta em três pontos importantes. O primeiro está relacionado aos critérios de manejo baseados nas diretrizes clínicas, ou seja, todos os profissionais eles precisam estar alinhados em relação às condutas, né, às questões de protocolo, de recomendações que estão baseadas em evidências. E isso garante mais segurança, garante mais qualidade de cuidado, né? Então a gente vê a importância aqui da educação permanente, da educação de saúde, certo? O segundo ponto está relacionado aos instrumentos pactuados.
A gente está falando de prontuário, de ficha, de plano de cuidado, de fluxo, né? Tudo isso são ferramentas que organizam a informação e que permitem que o cuidado ele tenha continuidade, mesmo quando o usuário transita entre serviços diferentes. E o terceiro ponto, a gente está falando sobre canais de comunicação, né? Canais de apoio também recíproco aqui. A gente precisa conseguir esse diálogo, né? Até para tirar dúvidas, para discutir casos, para acompanhar encaminhamentos. Então, não é só encaminhar e perder o vínculo, né? Não é para acontecer isso. É manter uma relação de corresponsabilidade pelo cuidado. Quando esses três elementos eles funcionam bem, né, o cuidado ele deixa de ser fragmentado e passa a ser contínuo, né? Ele passa a ser articulado, ele passa a ser centrado ali nas necessidades das pessoas. E isso faz, né, uma diferença gigantesca. Nesse slide eu vou estar falando sobre a questão do acolhimento do parceiro. O acolhimento do parceiro ou da parceira, né, ele começa desde a suspeita da gravidez. Quando há atraso menstrual, especialmente ali a partir do sétimo dia, né, de 7 dias, a atenção primária ela deve ofertar o teste rápido de gravidez. E esse momento ele é muito estratégico, né, porque independente do resultado, se vai dar positivo ou não, ele deve ser aproveitado para incluir o parceiro nas ações do cuidado. Já na primeira consulta, né, é muito oportuno também a gente já ofertar testes rápidos, que são disponibilizados ali na unidade. A gente tem teste rápido para sífilis, para HIV, para hepatites virais, né? Sempre com um aconselhamento adequado. Além disso, recomenda também, uma recomendação que também é muito importante, né? É que a gente tenha no mínimo ali 2 consultas relacionadas ao pré-natal do parceiro, né? É no mínimo, porque a primeira consulta a gente está fazendo a escuta qualificada, né? A gente está buscando entender o contexto, as dúvidas que estão surgindo, as necessidades. A gente está olhando a caderneta, né? Olhando a parte da vacinação, está faltando alguma vacina, né? A gente está fazendo testes rápidos, mas a gente também está solicitando exames laboratoriais que no momento a gente não vai ter acesso a esses dados. Então a gente precisa de um segundo encontro, né, minimamente um segundo encontro, para a gente conseguir avaliar esses resultados e dar continuidade a esse cuidado, né? É um ponto importante, certo? Lógico que para o sistema ele contabiliza todas as consultas de pré-natal do parceiro, né? Se foi realizado somente uma ou duas, o ESUS ele vai estar contabilizando. Desde que coloque o SEGTAP, né, de consulta do pré-natal do parceiro, que eu vou estar mostrando para vocês, ele é contabilizado. Ele fica lá dentro do ESUS APS. Para que ele consiga chegar lá no SIS-AB, aí tem aqueles critérios de validação, né, que vão aprovar esses dados para que possam ser mostrados no SIS-AB, certo? Nesse slide eu vou estar apresentando o fluxo de introdução ao pré-natal da gestante e do parceiro. Primeiro, né, a gestante ela chega na UBS, esse é o primeiro passo. A gente tem que realizar aqui a testagem da gravidez, né? A partir daí o fluxo ele se divide em duas grandes situações. A gente tem o teste negativo, por exemplo, se o teste ele der negativo, a equipe ela dá orientações sobre saúde sexual e sobre saúde reprodutiva. Então, é uma oportunidade de conversar sobre métodos contraceptivos, por exemplo, prevenção de STs, né, das infecções sexuais transmissíveis, a questão do planejamento familiar. Agora, se der positivo, aí vem a parte importante, né? A gente tem aqui o início do pré-natal. E aqui o fluxo ele se divide em duas possibilidades, né? A gestante ela pode vir sozinha ou ela pode estar acompanhada ali do parceiro. Quando ela vem com o parceiro, né, a gente já agenda ou realiza diretamente a consulta do pré-natal do parceiro, né? Ele pode estar ali no acompanhado da gestante ou não. E quando ela vir sozinha, o que é que a gente tem que fazer? A gente não pode deixar o parceiro de fora, né? A gente tem que fazer
a verificação da possibilidade de estar convidando o parceiro para o pré-natal do parceiro, realizando buscas ativas, né? A gente pode utilizar como estratégia os agentes comunitários de saúde nessa busca ativa e realizar ou agendar a consulta, né, do pré-natal do parceiro, né? São pontos importantes descritos nesse fluxo. O outro ponto aqui, um outro fluxo, né, está relacionado às etapas do procedimento de consulta do pré-natal do parceiro. Agora que a gestante ela já iniciou o pré-natal, né, que o parceiro ele já foi convidado ou veio junto, a gente precisa entender como funciona na prática a consulta do pré-natal do parceiro. O Ministério da Saúde organiza esse atendimento em 8 etapas, né, que podem ser adaptadas de acordo com as necessidades locais. E como a gente pode organizar isso? A gente pode dividir essas 8 etapas aqui em 4 momentos principais, por exemplo, né? O primeiro ele está relacionado ao início da consulta, que vai entrar essas 2 etapas iniciais, a questão do acolhimento e do registro. Logo na chegada, né, o parceiro ele precisa ser recebido de forma acolhedora, a gente precisa reconhecê-lo, né, como parte importante de cuidado, não só alguém que está ali acompanhando, né? Sempre frisando isso, ele é sujeito ativo desse processo. Nesse momento, a equipe ela já inicia o registro no sistema, no SUS APS, por exemplo, ou no sistema terceiro, né? Depende muito de como é que está configurado no município. E já realiza os testes rápidos necessários. O segundo momento é a parte clínica, que a gente tem a terceira e a quarta etapa. Primeiro, a gente precisa fazer a avaliação clínica, ou seja, uma conversa sobre a saúde desse homem, seus hábitos, o histórico ali, né, o contexto ali, seguida de exame físico, quando necessário, né, a realização de testes rápidos. A gente pode solicitar exames laboratoriais com aconselhamento e depois faz a avaliação da situação vacinal também, né? A equipe ela tem que verificar a caderneta e fazer também a atualização das vacinas que estiverem em atraso, né? Uma oportunidade da gente avançar também na cobertura vacinal, né? A vacinação é uma estratégia fundamental, né? A estratégia mais importante que a gente tem de prevenção de doenças. Então, a gente pode utilizar a estratégia do pré-natal do parceiro como parte ali também do avanço da cobertura vacinal. O terceiro momento ele está relacionado ao fortalecimento do vínculo, né? E também está relacionado a essa parte educativa, que a gente tem a quinta e a sexta etapa, né? A equipe ela conversa sobre o autocuidado, né? A questão da saúde do homem, sobre o papel desse parceiro na gestação. É o momento da gente começar a trabalhar a paternidade ativa, é onde a gente já faz orientações sobre os direitos que o parceiro, que a gestante tem, como o direito ao acompanhante durante o parto, né? Sempre explicando a importância da presença dele quando essa for a escolha da gestante, né? E por fim, a gente tem o encerramento e o planejamento do cuidado, né? Que são essas últimas 2 etapas. Nesse momento, são dadas orientações sobre os cuidados com o bebê, reforçando a importância de dividir essas responsabilidades, a questão de temáticas como a licença paternidade, a, né? Tem muita coisa que a gente consegue trabalhar aqui, certo? A gente pode fazer o agendamento também, a avaliação de exames, mantendo esse parceiro vinculado, né? Então, são vários pontos que estão relacionados à estratégia do pré-natal do parceiro. Perceba que essa consulta ela envolve várias questões, né? A questão do conhecimento sobre direitos, a vacinação, os testes rápidos, os exames laboratoriais, o aconselhamento, né? São vários pontos que entram aqui como consulta do pré-natal do parceiro. Nesse slide agora, a gente consegue visualizar como isso é registrado lá no SUS APS. Depois eu vou estar fazendo um vídeo para vocês que eu vou explicar direitinho por meio do SUS mesmo, né? Colocando na lista de atendimento, preenchendo o SOAP para vocês visualizarem como é que entra essa informação. Mas pelo slide, o que a gente precisa saber, quando a gente vai fazer o atendimento individual, né, que coloca o usuário ali na lista de atendimento
atendimentos e vai realizar o atendimento e clica na parte do SOAP, que é onde a gente registra as informações que estão relacionadas às quatro etapas ali, né? O subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Dentro do SOAP, a gente tem uma parte que a gente consegue registrar SIGTAPs, por exemplo. São dois tipos de SIGTAPs que a gente consegue registrar. Tem um que está presente ali na parte da intervenção, procedimento clínico, que é onde a gente pode registrar SIGTAPs relacionados aos testes rápidos, por exemplo, né? A gente pode colocar o teste da gravidez, os testes relacionados às ISTs, mas existe um SIGTAP que está presente lá nos procedimentos e ou administrativos, né? Lá na parte final mesmo do preenchimento do SOAP, que a gente consegue registrar esse SIGTAP de consulta pré-natal do parceiro. A gente tem esse código aqui que vocês estão visualizando na tela, só que a gente não precisa decorar esses números, porque os códigos eles podem mudar, né? Se o SIGTAP resolver atualizar esses números, né, pode acontecer. Mas dentro do SIGTAP, quando a gente vai fazer uma busca, se a gente começar a digitar as primeiras palavras, já vai aparecer algo sugestivo, né? Se a gente colocar parceiro, já vai aparecer o nome, consulta pré-natal do parceiro, né? E esse código a gente pode utilizar não só para o parceiro homem cis, né? Mas envolvendo toda aquela pluralidade relacionada a gênero, a sexualidade, né? A gente pode ter o homem cis, o homem trans, a mulher cis, a mulher trans, e o código ele vai funcionar para todos os gêneros, certo? Porque a gente tem aquilo, a gente expandiu o olhar para o que a gente entende de parceiro, né? A gente está falando de parceiro, de parceiro, de parceria. O Ministério também indica códigos relacionados ao CID-10 e ao CIAP-2, quando a gente não tem nenhuma queixa relatada pelo usuário, né? Mas isso aqui é de acordo com o critério de quem está atendendo, né? O médico, o enfermeiro que está realizando o pré-natal do parceiro. Lembrando que o preenchimento do SUAP, ele é muito específico de usuário para usuário, porque a gente está lidando com prontuários diferentes, com necessidades diferentes, né? Então, não adianta a gente falar quais CID-10, quais CIAPs-2 a gente pode estar colocando como código, porque não existe uma relação generalizada para todos os usuários, né? Todo usuário é único no atendimento. A gente tem até um sugestivo aqui do que colocar quando a gente não tem nenhuma queixa relatada, né? O único ponto que vai ser igual para todos, quando a gente fala de pré-natal do parceiro, é a utilização do código relacionado à consulta pré-natal do parceiro. Porque para que o nosso atendimento, para que a nossa consulta, ela seja entendida como algo que está relacionado ao pré-natal do parceiro, tem que utilizar esse código de SIGTAP. Se a gente não colocar esse código de SIGTAP, o sistema ele não vai entender que a gente realizou um pré-natal do parceiro. Então é fundamental que isso seja feito. E a gente precisa frisar isso também, porque o pré-natal do parceiro ele acontece em muitas unidades, porém os profissionais eles não estão registrando isso, né? E a gente precisa sensibilizar os profissionais, no caso os médicos e os enfermeiros, que são os únicos CBOs aqui que conseguem fazer o registro do pré-natal do parceiro, para que eles utilizem esse código de SIGTAP quando eles forem realizar essa estratégia, certo? Aqui a gente tem uma lista de exames, de procedimentos, né, de rotina. É uma sugestão dentro do guia. Lógico que a gente pode solicitar mais do que isso, né? Isso vai de acordo também com o que a gente tem de recurso ali dentro do município. Mas eu vou estar listando aqui. A gente tem anamnese, exame físico, tipagem sanguínea, fator RH, pesquisa do antígeno da superfície do vírus da hepatite B, teste treponêmico ou não treponêmico, né, para detecção de sífilis, pesquisa de anticorpos anti-HIV, pesquisa de anticorpos do vírus da hepatite C, testagem para Covid-19, hemograma, lepidograma, dosagem de glicemia, eletroforese de hemoglobina, aferição de pressão arterial, verificação do peso e altura para calcular IMC, né? Tem toda essa relação de exames e procedimentos sugestivos aqui para colocar em prática. Observações que também são importantes a gente está trazendo aqui, né?
A vacinação, ela é uma estratégia, é uma das estratégias mais eficazes que a gente tem de prevenção de doenças, como eu falei, né? No Brasil, a gente tem um Programa Nacional de Imunização e que organiza isso muito bem, né? A gente tem todo um calendário que acompanha todas as fases da vida. Então, quando a gente fala do pré-natal, do parceiro, a gente tem que ver a vacinação como um ponto essencial aqui também. E esse homem, né, esse parceiro, parceira, ela precisa atualizar o seu cartão de vacina, né? A gente pode aproveitar a estratégia para atualização do cartão de vacina, do aumento da cobertura vacinal, né? São pontos estratégicos aqui também. Quando a gente olha a caderneta da gestante, a gente tem um espaço dedicado para o pré-natal do parceiro, né? A gente tem dados iniciais, as questões relacionadas às condições de saúde, IMC, exames que foram solicitados, o resultado desses exames, né? Tem a questão da vacinação, tem vários pontos é, importantes na caderneta. E existe um espaço dedicado também para o parceiro escrever, né? Relatar de forma subjetiva o que ele está sentindo, né? Ele pode descrever os sentimentos, as impressões, né? O que está sendo marcante nesse período da gestação e até mensagens que ele queira deixar para o bebê também, né? A gente pode utilizar isso também. Então, é um convite até para a gente dar uma pausa, né? Para parar um pouco naquela correria e refletir sobre tudo que está sendo vivido nesse momento, sobre as expectativas, as dúvidas, os medos, mas também os sentimentos bons, os vínculos que estão se formando, e principalmente sobre aquilo que ele gostaria, né, ele ou ela, parceiro ou parceira aqui, gostaria de dizer para essa criança que está chegando. Né? É um espaço muito potente que ajuda no fortalecimento desse vínculo, né? E para que o pré-natal do parceiro realmente aconteça, o serviço ele também precisa ter uma organização diferenciada, porque não adianta a gente ter a estratégia se o acesso é difícil, né? Por isso é fundamental pensar em horários mais flexíveis nas unidades básicas de saúde, horários que dialoguem ali com a rotina da população, como atendimentos no horário do almoço, por exemplo, no turno da noite, né? No final de semana, quando possível. Essas adaptações elas ampliam o acesso e facilitam a participação dos parceiros, né? Porque muitas vezes o que impede o cuidado não é a falta de interesse, é a dificuldade mesmo de conciliar trabalho e outras responsabilidades que surgem, né? Muitos municípios adotam essa organização do horário, né? De estender ali no final de semana para algumas unidades básicas de saúde ali do município, para atender essa população que tem dificuldade mesmo de estar presente nos horários padrões ali de funcionamento. Aqui eu trago uma imagem lá do site do SIGTAP. Para quem tem dificuldade de entender um determinado SIGTAP, quando a gente acessa o site, depois eu posso até gravar um vídeo para mostrar para vocês como é que funciona. A gente vai ter acesso ao código do procedimento, né? Por exemplo, eu fiz aqui, coloquei o código relacionado à consulta do pré-natal do parceiro. E a gente vê várias informações que estão sendo dadas aqui, né? A gente vê a questão de idade mínima, de idade máxima, né? São vários pontos que estão sendo contabilizados e que precisa seguir esses critérios também para serem aprovados, porque é aquilo, o sistema de monitoramento ele leva em consideração a, a interoperabilidade, né, com Sinés, com SIGTAP, com, com, com CADSUS, né, tem critérios importantes associados, certo? E quando a gente acessa a parte da descrição, que é um ponto também importante. Se a gente tem dificuldade para entender um determinado SIGTAP, entra no site lá do SIGTAP e leia a descrição dele, né? O que é que está sendo descrito para um determinado SIGTAP? Por exemplo, aqui está dizendo que inclui a avaliação do estado geral de saúde do pai parceiro, devendo ser solicitado os exames de rotina de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, teste rápido, atualização do cartão de vacina, orientações sobre gravidez, parto, pós-parto, amamentação e direitos do pai parceiro. Então, envolve tudo aquilo que eu já disse, né? A questão de direito, orientação, vacinação,
testagem rápida, é, a saúde ali geral do parceiro, né? Tudo isso entra e é contabilizado como pré-natal do parceiro. Essa informação, essa descrição, ela qualifica o preenchimento do que é considerado pré-natal do parceiro, porque a gente precisa ter essa noção até para utilizar o SIGTAP, né? Senão a gente sai utilizando o SIGTAP de toda forma. E a gente precisa utilizar somente para aquilo que a gente faz, somente para aquilo que representa a nossa realidade. É aproximar o registro da nossa realidade, daquilo que a gente está fazendo. E quando eu clico na parte lá do CBO, para ver quais CBOs são aceitos, o que é que a gente observa? A gente tem uma listagem que só diz que médicos e enfermeiros conseguem estar registrando esse SIGTAP do pré-natal do parceiro, né? Tanto que se a gente tiver um CBO, por exemplo, de nutricionista, não vai achar esse SIGTAP de pré-natal do parceiro, porque o SIGTAP está habilitado somente para esses dois tipos de CBOs, somente para o médico e para o enfermeiro. Mesmo que tivesse habilitado por alguma condição ali do sistema, quando a informação chegar lá no CISAB, que é onde chegam os dados que foram aprovados, ele vai ser reprovado por questão de CBO que é incompatível com o SIGTAP, justamente por conta da interoperabilidade. A gente está fazendo essa conexão, que está sendo coletado ali no seus APS, seja por meio da estratégia do CDS, do PEC, ou sistemas terceiros, que sai do centralizador municipal, vai para o centralizador nacional, e lá ele passa pelo filtro do CISAB. O filtro do CISAB está considerando a interoperabilidade com o SINES, com o CADSUS, com o SIGTAP. Né? Se existir divergência, ele vai reprovar essa ficha. Seja por uma condição relacionada ao profissional, seja por uma condição relacionada ao usuário. Certo? E para finalizar, lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Sempre que vocês fazem isso, o YouTube entende que o conteúdo é importante, precisa ser divulgado para mais pessoas. E isso me motiva muito, né? Quando eu vejo que a visualização está crescendo, eu começo a produzir mais conteúdo para o canal. E para a gente encerrar, fica essa mensagem simples aqui, mas que é muito necessária, né? Não importa o tipo de homem que você é, seja do tipo que cuida da saúde. Cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade com, com o parceiro, né? Com quem está do lado, com a família que está sendo construída. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas, de se inscrever no canal, porque, como eu já disse, isso fortalece a, fortalece o cuidado, né? A gente também está espalhando aqui informação de qualidade e a gente vai ter mais conteúdos agora sobre a saúde do homem. Eu vou estar gravando um vídeo de como a gente consegue registrar mesmo lá no SUS APS, como é que a gente consegue monitorar lá no CISAB e qual estratégia eu utilizo, né, para fazer esse monitoramento, porque eu gosto muito de fazer um monitoramento utilizando programação por Python e por Power BI, porque eu consigo ter acesso a dados mais rápidos, a uma visualização mais rápida de informações que me ajudam muito, né, nas estratégias e no planejamento relacionado ao pré-natal do parceiro, por exemplo, né? Então, até o próximo vídeo. Depois eu vou estar gravando mais vídeos relacionados à saúde do homem.